O homem de 210 bilhões de dólares, Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo. O que ele fez para chegar aonde está hoje? Qual foi sua trajetória? Seus altos e baixos? Vamos ver nesse vídeo. Ele é o fundador, diretor executivo e diretor técnico da SpaceX, e também CEO da Tesla. Hoje seu patrimônio é avaliado em mais de 210 bilhões de dólares. E se você quer conhecer a história desse cara, como ele fez para chegar aonde está hoje, então fique até o final do vídeo. E se inscreva no canal porque postamos vídeos de conteúdo de alto valor toda semana. Elon nasceu em Pretória, África do Sul. Nasceu no dia 28 de junho de 1971. Os pais de Elon se separaram ainda quando ele e seus outros dois irmãos eram crianças. Os pais de Elon eram bem-sucedidos. O pai, por exemplo, era engenheiro eletromecânico, piloto e marinheiro, e possuía uma mina de esmeraldas. Já a mãe tem uma carreira como modelo desde seus 15 anos de idade, inclusive ela ainda continua trabalhando com os seus 74 anos, posa para várias revistas famosas como a Vogue e a Times. Ela é nutricionista e também fundou uma empresa no ramo da nutrição. Elon teve exemplos de empreendedores dentro de casa, mas nem tudo era perfeito. O pai de Elon Musk era emocionalmente abusivo com Elon e seus irmãos. Elon, em sua infância, era uma criança tímida, introvertida, que preferia ler livros, o que fez ele ser visto como diferente por colegas de sua escola. Elon sofria muito com bullying de seus colegas, do tipo que ele era agredido fisicamente. Uma vez Elon precisou ser levado ao hospital depois de ter apanhado até desmaiar. Por gostar muito de ler, com 8 anos de idade ele já tinha lido toda a Enciclopédia Britânica, que é enorme. Ele era extremamente apaixonado por livros de ficção científica. Um dos livros que ele adora citar é O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele gostava muito de jogos, o que o incentivou a querer entender como era feito um. Musk pediu ao seu pai diversas vezes por um computador para poder criar seu próprio jogo, mas seu pai sempre negava. Então Musk decidiu poupar o dinheiro que recebia de mesada e comprar ele mesmo. Quando o computador chegou, veio com um curso de programação. O curso tinha duração de 6 meses, mas acabou em apenas 3 dias. Aos 12 anos ele terminou seu próprio jogo que se passa no espaço, chamado de Blaster. O código desse jogo foi publicado em uma revista, e chamou a atenção de uma empresa que pagou $500 pelo jogo. Aos 18 anos ele deixou seu país, para estudar física e economia no Canadá. O plano de Elon sempre foi ir para os Estados Unidos, mas como sua mãe já tinha cidadania canadense, ele preferiu por ir para o Canadá primeiro, e depois ir para os Estados Unidos. Depois de quase 3 anos ele conseguiu sair do Canadá, com 21 anos de idade. Para bancar seus estudos e a casa onde morava, ele fez sua casa, que era alugada com um outro colega, um local de festas nos finais de semana, com bebida grátis. Ele cobrava um valor dos universitários da região e conseguia pagar o aluguel e ainda sobrava uma grana. Ele se formou, depois quis fazer doutorado em Física Aplicada e Ciência dos Materiais, em Stanford, Califórnia, só uma das faculdades mais prestigiadas do mundo. Nesse mesmo tempo as empresas que atuavam na internet estavam crescendo muito, e Elon queria fazer parte desse momento, não queria perder essa oportunidade. Então 2 meses depois ele largou a faculdade, 1995, Elon e seu irmão mais novo Kimball criaram Global Link, que era uma espécie de guia de lugares turísticos da cidade. Quando alguém pesquisava por um lugar específico, aparecia o lugar junto com a rota, parecido com o Google Maps. Grandes empresas começaram a fazer uso dessa ferramenta, um deles foi o New York Times. Depois de um tempo ela foi rebatizada como Zip2, em 1999. Com 28 anos Elon vendeu a Zip2 para a Compaq por $307 milhões, e a parte de Elon no acordo durante a venda foi de $22 milhões, e no mesmo ano, logo em seguida, ele pegou 12 milhões para investir em uma outra ideia dele. A X.com, que era uma empresa de pagamento e transferência financeiras. No ano de 2000, a X.com se fundiu com a Confinity, que na época era sua principal concorrente, e assim surge o PayPal. Nesse mesmo ano Elon se casou, e durante sua lua de mel, um dos fundadores da empresa amou um plano para tirar Elon da diretoria da empresa. Depois de muitas tretas entre os donos e acionistas da empresa, mesmo assim o eBay queria comprar o PayPal por $1,5 bilhão, com tudo o que estava acontecendo. Os executivos da empresa optaram por aceitar a proposta do eBay, até mesmo o Elon. Após a venda,
Nessa época o patrimônio de Elon Musk já valia 180 milhões de dólares. Com o patrimônio de 180 milhões de dólares, acredito que qualquer outra pessoa pensaria em se aposentar, viajar o mundo, mas não Elon Musk. Com esse patrimônio ele decidiu investir em uma ideia, ele decidiu que iria fazer algo maior ainda. Ele tinha na cabeça um plano chamado Mais Oasis. A ideia era bem simples: instalar uma estufa em Marte e tentar produzir algo no solo árido e tóxico de Marte. Para isso ele queria usar um míssil balístico russo, porque era o que tinha o preço mais acessível. Então Musk marcou reuniões na Rússia com empresas que construíram sondas para exploração durante a corrida espacial. Só que os russos não o receberam bem. Eles acharam que Musk era só mais um cara rico querendo gastar dinheiro explodindo foguetes. Decepcionado após o fracasso das reuniões, Elon começou a fazer alguns cálculos, e viu que as matérias-primas para construir um foguete custava somente 3% do preço de venda que os russos tinham proposto, ou seja, se Musk produzisse seu próprio foguete ele poderia reduzir o custo de um lançamento em 10 vezes. Só que antes de começar, ele precisava de pessoas, um time que entendesse do assunto e que o ajudasse a concluir esse plano. Por isso Elon começou a fazer doações generosas para instituições de especialistas e entusiastas que queriam explorar Marte. A ideia das doações era participar das conversas, das discussões dessas pessoas. Depois de passar um tempo dentro desse ambiente, aprendendo e absorvendo conhecimento, Musk decidiu que era hora de iniciar seu projeto, tirar a ideia do papel. Então ele tirou do seu próprio patrimônio 100 milhões de dólares e iniciar sua nova empresa SpaceX. A SpaceX foi fundada em 2002, mas agora seu objetivo era fazer foguetes reutilizáveis e reduzir o custo de produção e de lançamento, que facilitaria as viagens em massa para o espaço e transformar a raça humana em uma espécie multiplanetária. Em 2004, quando os engenheiros davam o seu máximo para criarem o seu primeiro foguete, uma outra empresa chamou a atenção de Musk. Ela fabricava carros elétricos. Tesla Motors. Depois de olhar mais perto o produto dessa empresa e o que ela fazia, Musk notou que o arranque desses carros eram superiores aos carros normais a gasolina. E nessa época não tinha carros elétricos esportivos, sexy, que passavam vontade de ter um. Com tudo isso, Musk decidiu participar desse negócio em paralelo ao seu negócio de foguetes. Então ele fez um aporte de 6,5 milhões, com isso se tornou um dos principais acionistas da empresa. Com o objetivo de acelerar o uso de transporte com energias sustentáveis. Em 2006, a Tesla apresentou seu primeiro carro, Roadster, que tinha uma autonomia de 394 km com apenas uma carga, e custava 100 mil dólares. No primeiro dia de venda, venderam 100 automóveis. E ainda em 2006 a SpaceX tinha terminado seu primeiro foguete, Falcon 1. O primeiro lançamento foi feito no dia 24 de março de 2006. Ao ser lançado, ele começou muito bem. Depois de alguns segundos o combustível começou a vazar, o que resultou em uma grande explosão, o que fez o teste acabar por ali mesmo. Depois disso foram feitos ajustes para que isso não acontecesse mais. Enquanto isso, o CEO da Tesla, Martin Eberhard, tinha prometido já ter entregue aqueles 100 carros vendidos, mas uma série de problemas de gestão fez com que o prazo fosse sempre aumentando para a entrega daqueles 100 carros, o que levou a empresa a uma grave crise financeira. Por conta da má gestão, o CEO Martin Eberhard foi demitido de sua própria empresa. Depois de tudo isso, Elon se tornou o CEO da Tesla. Já na SpaceX, o segundo lançamento estava para acontecer. Nada podia dar errado já que da primeira vez não deu certo, e eles fizeram melhorias depois disso, mas ao ser lançado ele decolou. Depois de 5 minutos no ar, houve uma falha no motor e o foguete explodiu. Mais um fracasso para a SpaceX. Um ano depois, em 2008, na Tesla, a gestão de Elon mostrou resultados e aqueles 100 carros começaram a ser entregues, apesar de parecer uma vitória. Afinal, carros de última geração estavam sendo entregues, mas dentro da empresa o financeiro não estava legal. Musk chegou a reduzir seus funcionários em 25% para cortar gastos, e se a empresa não levantasse mais capital ela iria ficar à beira da falência. Nesse mesmo ano aconteceria o terceiro lançamento da SpaceX, mesmo depois de vários reparos terem sido feitos após os outros 2 lançamentos, esse também não deu certo. Com tudo isso acontecendo, Tesla com problemas financeiros, SpaceX com foguetes explodindo, afetou sua vida particular, e seu casamento de 8 anos acabou. Em 2008, aos 37 anos tudo dando errado,
Quase todo o seu dinheiro investido em suas duas empresas, SpaceX e a Tesla, já estava indo embora. 100 milhões investidos na SpaceX e 70 milhões investidos na Tesla, que foram juntando durante o tempo. Vendo esse dinheiro indo embora, ele pensou em vender todos os seus ativos a fim de levantar um dinheiro, o que daria algo em torno de 20 milhões. Ele pensou em dividir esse dinheiro para suas duas empresas, SpaceX e a Tesla, com a possibilidade de nenhuma retornar seu investimento, ou ele poderia colocar todos os 20 milhões em uma única empresa, assim essa empresa teria mais chances de sobreviver. Mas Elon Musk decidiu dividir seu dinheiro entre suas duas empresas. Os engenheiros da SpaceX arrumaram tudo o que tinha para arrumar para mais um lançamento, uma única tentativa, a última chance. Se desse errado era adeus para a SpaceX. 28 de setembro de 2008, o dia do lançamento final. Os primeiros minutos foram os mais longos e tensos da vida de Elon Musk. Parecia que o foguete estava demorando demais para se desprender da cápsula, até que no último momento, a cápsula se desprendeu, o foguete estava em órbita. O lançamento tinha sido um sucesso. Nesse breve momento, Elon sentiu uma grande felicidade por ter tornado sua ideia possível, mas Elon sabia que por mais que o lançamento tivesse sido um sucesso, nada garantia o futuro da empresa. Foram esgotados todos os recursos para esse último lançamento. Ele não tinha dinheiro para fazer outro. Só se um milagre acontecesse. Em paralelo a isso, a Tesla não dava indícios de que sobreviveria também. Mais 2 dias antes do Natal de 2008, 3 meses depois do quarto lançamento até o momento, o último, a NASA entrou em contato para que a SpaceX levasse carga da NASA até a órbita por 1,6 bilhões de dólares. Com isso, a SpaceX se salva. Esse milagre da SpaceX fez com que a Tesla também saísse do buraco. Além do dinheiro que recém tinha investido na Tesla, conseguiu outros 20 milhões de diversos investidores, e mais 50 milhões de dólares da Daimler, uma empresa automobilística, que quis fazer parte do projeto da Tesla. Depois disso, as conquistas da SpaceX não pararam mais. Em 2012 ela fez história. A espaçonave Dragon foi a primeira como um veículo comercial a entregar carga para a Estação Internacional Espacial, e depois voltar à Terra e ser resgatada. E em 2015, a SpaceX foi a primeira empresa da história a não só recuperar um foguete, mas fazê-lo aterrissar no mesmo local de onde saiu, e reutilizar em outro lançamento. E em 2018 a Tesla foi a primeira empresa a lançar um carro ao espaço com um boneco vestido de astronauta. E depois, aterrissar simultaneamente 2 dos 3 foguetes usados naquele dia. Hoje, a SpaceX é uma das empresas de capital fechado mais valiosas do mundo, com um valor de mercado de 125 bilhões de dólares. Já a Tesla ampliou as variedades de automóveis. Hoje a Tesla conta com o Model S, Model 3, Model X e o Model Y, e até um caminhão chamado Semi. Lembra daquele Roadster? O primeiro modelo de carro comercializado pela Tesla. Ele foi melhorado, e agora com um novo design, atinge 100 km em 4,2 segundos. Não poderia deixar de citar o Cybertruck com um design bem futurista e peculiar. Elon Musk não se limitaria apenas a essas duas empresas. Como vimos, Elon odeia ficar para, e ao longo do tempo ele foi investindo em outros negócios, que ele acredita ser importantes para a humanidade. Em 2013, Elon Musk apresentou o Hyperloop, um novo conceito de transporte de altíssima velocidade, que transporta pessoas a uma velocidade de 1.200 km por hora. Por exemplo, uma viagem de Los Angeles a São Francisco durasse 35 minutos, e que de carro seriam 6 horas. Elon também é vice-presidente da OpenAI, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a inteligência artificial amigável, de forma que beneficie a humanidade como um todo, e não apenas empresas e governos. Elon também investiu na Neuralink, que tem como objetivo desenvolver interfaces cérebro-computador implantáveis. Musk acredita que o futuro dos humanos é assumir uma postura simbiótica, máquina e biologia. E revoltado com o trânsito de Los Angeles, Musk decidiu começar uma nova empresa, The Boring Company, que tem como objetivo criar túneis debaixo do solo com vários níveis como em prédios onde as pessoas trabalham. Só que nesse caso seria para se locomover com mais eficiência. Em 2016, a Tesla adquiriu a SolarCity, uma empresa que Elon já tinha investido antes. É uma empresa que desenvolve painéis solares e armazenamento de energia. Hoje o patrimônio estimado de Elon Musk é de 219 bilhões de dólares. Com isso terminamos esse vídeo.
Espero que de alguma forma esse conteúdo possa ter sido útil para você. Se inscreva no canal porque postamos vídeos de alto valor como esse toda semana. E deixe o like. Até o próximo vídeo.